boa noite, a paz do Senhor. Quero mais uma vez nesse momento compartilhar algo com você relacionado à palavra de Deus, que eu tenho certeza que é de falar de encontro ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Quando nós pronunciamos e quando nós nos dirigimos às pessoas, levando até elas a mensagem que elas têm que se tornarem servos do Senhor, muitas vezes, na grande maioria das vezes, isso soa como algo para as pessoas que muitas vezes recebem essa informação, o fato de se tornar servo. Isso soa em algumas oportunidades como algo em que a pessoa acredita que a partir de então ela se torna um escravo, que a partir de então ela perde com esse conceito de se tornar servo. E muitas pessoas, elas não aceitam isso, muitas pessoas elas não querem, elas não se despertam para isso, porque muitas delas acreditam que uma vez que você se torna servo, então você se torna um escravo, então você perde a sua liberdade, então você, não é mais dono de si mesmo, e aí por diante. E isso soa muitas vezes de uma maneira extremamente, de uma forma que vem persuadir a pessoa. Só que nós temos que entender e nós temos que levar essa informação para as pessoas que se tornar servo é um privilégio. Nos tornarmos servo é um privilégio. É um privilégio eu e você nos tornarmos servos do Senhor. Eu quero ler com você em 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, a Bíblia diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Quando chega até nós, até a mim, quando chegou um dia até a mim e até você, a informação que nós deveríamos nos tornar servos, talvez possa até ter soado ao meu coração, talvez ao seu não, enfim, isso vai de pessoa para pessoa. Eu estou aqui levando eu e você a refletirmos de uma maneira geral. Talvez soa ao meu coração e ao seu coração ou de outra pessoa o fato de que nós teríamos então que a partir desse momento fazermos as coisas, nos dedicarmos às coisas do reino, e isso seria algo ruim, isso seria algo um pouco tanto tarefoso para nós, porque afinal de contas nós já tínhamos a nossa vida, nós já tínhamos os nossos afazeres e responsabilidades, então isso muitas vezes soa de uma maneira, então agora eu tenho que abrir mão de muita coisa, porque afinal de contas eu me torno servo. E essa é a ideia que muitas vezes eu e você já tivemos, e outras vezes talvez podemos até ter passado esse tipo de ideia para as pessoas. As pessoas podem ter entendido dessa forma. A questão é que o conceito de servo, meu querido, o conceito de servo é aquele que serve alguém com excelência. Ele serve alguém com excelência. Quando na realidade, aliás, chegou para mim a informação que eu e você, nós nos tornaríamos servos, era justamente para que nós viéssemos servir ao Senhor e as coisas do Senhor com excelência.
com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa força, com todos os nossos desejos. Essa é realmente uma realidade. Isso é uma característica que faz parte, que acompanha o servo. Realmente isso é uma realidade. A questão é que, quando chegou até nós essa informação, e quando nós levamos essa informação muitas vezes às pessoas, é que as pessoas não entendem que há um benefício tremendo em nos tornarmos servos. Há um benefício maravilhoso em nos tornarmos servos. Haja vista que eu tivesse me tornado servo há muito antes. Haja vista que eu tivesse me tornado um servo e tivesse entendido o significado e o proveito que isso traria para a minha vida. O fato de me tornar servo. Certo? Eu quero ler para você, com você, uma parábola que está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 45. Mateus, no capítulo 24, no versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O servo fiel é aquele que se obriga, traz a responsabilidade para si mesmo para fazer algo. Ele traz a responsabilidade a si mesmo para fazer algo. E essa parábola, ela caracteriza o servo como fiel e prudente. E prudente é aquele que faz o que ele faz, ele tenta de todas as formas e todas as maneiras evitar o erro, as perdas, os danos. Então, o servo fiel, essa característica que traz do verdadeiro servo, a fidelidade e a prudência. A fidelidade é aquele que faz, que se obriga a fazer, que se responsabiliza em fazer. E prudente é aquele que faz, evitando os erros, procurando não errar, não causar dano nenhum. Existem civilizações antigas, onde quando a família, quando o patriarca, ele não tem um sucessor, ele não tem filho, todos os seus bens, na sua eventual morte, eles são passados para o seu fiel servo, aquele que está com ele todos os momentos e todos os instantes. Nós lemos nessa parábola aí, que esse servo, o Senhor o confiará todos os seus bens. Existem benefícios em servirmos. Existem benefícios em eu e você nos tornarmos servos. Servo é aquele que faz e que absorve para ele essa responsabilidade, essa obrigação. Servo é aquele que quer fazer com excelência. Servo é aquele que quer servir com excelência ao seu Senhor. Servo é aquele que entende que existe alguém pelo qual lhe é necessário prestar contas. Servo é aquele que entende que esse que lhe é necessário prestar contas quer que ele venha fazer com responsabilidade, com zelo, com prudência, com inteligência. O que nós temos passado nos dias de hoje, vivido nos dias de hoje, é que as pessoas, elas têm vindo
até o Senhor. Elas têm até se disposto a vir, a estar, a se aproximar do Senhor. Mas quando elas recebem essa informação que eu e você recebemos um dia, de que é necessário nos tornarmos servos, então aí muitas vezes isso as espanta. Essa condição as tira de perto, de próximo do Senhor. Meu querido, ele é inatingível. Quando eu me aproximo do Senhor, quando eu quero o Senhor, eu tenho que ter a consciência que é necessário que eu venha me tornar servo deste Senhor, que eu quero, que eu desejo, que eu quero como dono da minha vida. Então, se eu quero como dono, se eu o estabeleço como dono, como governo da minha vida, então eu me submeto a Ele, eu me torno servo dEle. Mas, como eu disse aqui no início, tendo o entendimento de que há proveito nisso, de que há benefícios nisso, de que é bom se tornar servo. O servo fiel é aquele que herda todos os bens do seu Senhor. O servo fiel é aquele que não será lançado fora. O servo fiel é aquele que vai permanecer até o fim ao lado do seu Senhor. Nós muitas vezes temos uma ideia errada disso. E aí nos distanciamos, ou então, o pior, o que eu particularmente acho pior, permanecemos, mas não conseguimos exercer a função de servo fiel e prudente. E nos enganamos, nos tornando falsos servos, e enganamos a outros. Enganamos aqueles que muitas vezes esperam que nós venhamos nos tornar servos. Faço as coisas de qualquer maneira. Não tenho a responsabilidade, não trouxe para mim a obrigação de fazer e fazer com excelência. A Bíblia fala que tudo que nós fazemos, em Colossenses 3:23, que nós venhamos a fazer de todo o coração, com amor, com excelência. O que nós temos visto hoje é que nós, muitas vezes, isso fica um alerta para mim e para você, para que nós não venhamos a ser esse servo que vai ser encontrado, achado, de qualquer maneira, sem fazer absolutamente nada. Esse servo que enganou a si mesmo e tentou enganar o seu Senhor. Homens e mulheres que estão inseridos num contexto onde não querem dispor do seu tempo, onde não querem dispor dos seus talentos, onde não querem dispor, das suas habilidades, para que venham a se tornar servos. Muitas vezes eu quero receber, eu estou disposto a receber, mas a condição do servo não é receber, meu amado. A condição do servo é dar, é servir, é estar prestes, é exercer com excelência aquilo pelo qual ele foi chamado. Eu e você somos servos, fomos chamados para servir. E temos que entender que a condição de fidelidade e prudência tem que fazer parte do fato de eu ser servo. Eu vi uma história, eu vi um exemplo, uma vez que um pastor renomado deu, que ele foi pregar numa cidade aqui do nosso país, e quando ele chegou lá, o voo dele chegava por volta de meio-dia e pouco, e o voo chegou e ele foi informado que teria um camarada que o receberia ali no aeroporto. Mas esse camarada não estava, ele não viu placa nenhuma, e ele tinha ali o endereço do hotel para onde ele para ele se encaminhar, que a reserva já estava feita, e ele assim o fez, pegou um táxi, foi para o hotel, e ele estava no hotel, não demorou, ele contando aproximadamente 15 minutos que ele estava chegado no hotel, o telefone toca.
E aí o telefone toca e é justamente esse camarada que estava incumbido de recebê-lo ali no aeroporto. E o camarada pediu desculpa porque pelo trânsito havia atrasado, havia acontecido alguns imprevistos, mas que ficaria ali, né, do lado de fora do hotel, embaixo do hotel, na expectativa de que se ele precisasse de alguma coisa, ele estaria ali. E aí o pastor, né, disse, não, olha, você pode ir, eu dei um jeito, eu peguei um táxi, está tudo bem, está tudo tranquilo, você pode ir para casa, porque o culto é só às 7 da noite. Eu pretendo sair daqui umas 6 horas, né, para que eu possa chegar até a igreja, 6 e pouco, 6 horas, para que eu possa chegar até a igreja, ainda é cedo, muito cedo, você pode ir para a sua casa. O camarada, né, disse, não, eu ficarei aqui até o momento de levá-lo, porque eu me incumbi para isso, eu me coloquei à disposição disso e eu vou ficar aqui. E o pastor, né, almoçou, descansou e desceu para ir até a igreja. E o camarada estava ali aguardando. Ficou a tarde toda até o começo da noite o aguardando. E aí o pastor foi entrar no carro e perguntou se ele era motorista. Ele disse, não, eu sou um empresário. E esse carro aqui é meu. O pastor conta que era uma Mercedes muito bonita. Esse carro aqui é meu. E eu sou um empresário. E eu disse para o meu pastor que eu estava disposto a servir desta maneira. Todo pastor que chegasse, que viesse até a nossa igreja, ou o cantor que viesse até a nossa igreja, eu me ficaria à disposição o tempo todo que ele estivesse aqui, eu ficaria à disposição dele. Por isso que eu estou aqui. Eu me dispus a isso. Interessante, né? Um homem que, pelo menos ao que nós vemos e enxergamos dessa história contada por esse pastor, bem-sucedido, mas que se dispõe a estar, que coloca do seu tempo, que dedica do seu tempo, do seu bem para a disposição do reino. Isso são características de servo e faz com excelência. Eu estou citando esse exemplo, um exemplo bem simples, para que eu e você venhamos a entender a importância e o significado de servirmos. O servir tem que ser algo que venha a me trazer a responsabilidade, a obrigação. O servir tem que ser algo que venha trazer para mim o sentido de que eu tenho que fazer as coisas muitas vezes para não errar, para não causar perdas, nem danos nenhum. A igreja, o corpo, ele precisa de homens e mulheres que venham a servir desta forma. Ele necessita de verdadeiros servos fiéis e prudentes, que serão encontrados de uma maneira bem-aventurada e será dividido com ele, será dado para ele os bens do seu Senhor. Nós queremos receber, mas o princípio para receber, para eu e você receber, o princípio para que as coisas venham a nos alcançar é justamente o de dar. Quando eu dou, quando eu me disponho, quando eu sirvo, então aí esta promessa, esta condição de que o servo, como eu citei aqui o exemplo de algumas civilizações antigas, que o patriarca dividiu seus bens com o seu servo fiel e prudente, isso vai me alcançar, vai me acompanhar, eu vou receber os benefícios disso quando eu entender que o princípio é justamente servir e servir com excelência. Sirva aqueles que estão próximos de você. Sirva o corpo. Sirva a instituição. Sirva aquilo pelo qual você foi chamado. Sirva
Sirva no fato de que há pessoas que precisam de você para ouvir do Evangelho. Sirva no caso de que há pessoas que necessitam de você para serem acolhidas, abraçadas. Sirva, sirva. Sirva com uma oração, sirva com uma palavra, sirva com um abraço, mas sirva. Mas sirva, mas sirva. Há espaço para todos servirem no corpo. Há espaço para mim servir, há espaço para você servir neste corpo. Por mais simples que seja a minha atitude, por mais simples que seja o meu passo, se ele for feito com fidelidade, com essa responsabilidade ou obrigação, e se ele for feito com prudência, com essa inteligência, procurando errar cada vez menos, então há espaço para que eu venha servir. De alguma forma, de alguma maneira, em nome de Jesus. Que eu e você, meu amado, não venhamos a permanecer somente recebendo, querendo, desejando, mas que nós venhamos a entender que o princípio para essas coisas é servir, é estar à disposição do corpo, do reino, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e que você realmente venha a ser um homem e uma mulher que venha a servir o seu Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.